Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar compartilhando com vocês a reflexão da Palavra de Deus. E desde já quero agradecer ao pastor Guilherme Azevedo, pastor da Segunda Igreja Batista em Coelho, no bairro do Coelho, aqui em São Gonçalo, por este convite que me foi feito para que eu pudesse trazer a reflexão da Palavra de Deus. Meu desejo e oração é que o nosso Deus fale profundamente ao seu coração através desta reflexão. Então vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e nós iremos ler um texto um pouquinho grande, porque nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 21. Mas antes de ler, eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pelas nossas vidas, te agradecemos pelas nossas famílias, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de podermos cultuar a Ti, mesmo em meio a tantas dificuldades que o mundo tem enfrentado. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que iremos ler e pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos e pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém e amém. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que o nosso Deus abençoe as nossas vidas mediante a leitura de sua santa palavra. Queridos irmãos e amigos, neste capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, mais especificamente nos versículos que acabamos de ler, do versículo 1 ao 21, encontramos ensinamentos que compõem o ensinamento central de toda a Bíblia. Os temas abordados neste trecho levaram os estudiosos a considerá-lo como a Bíblia em miniatura. Especialmente chamam assim o conhecido versículo 16, por conter em seu bojo, em seu conteúdo, resumidamente, todo o Evangelho de Cristo Jesus. Aí está a importância de conhecer e decorar este versículo-chave da Palavra de Deus. Vamos recitá-lo juntos mais uma vez? Eu li há pouco e agora eu quero recitá-lo juntamente com você que nos assiste, que participa deste culto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Dr. Russell Champlin, da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, escreveu que se pode encontrar neste trecho bíblico mais valor do que toda a sabedoria do mundo. Vejam a importância destes versículos que eu acabei de ler com vocês, de João capítulo 3. Um grande estudioso da Bíblia falou que mais valor tem neste trecho da Bíblia do que toda a sabedoria humana. Ao analisarmos esses 21 versículos do texto bíblico que lemos, vamos encontrar nele, de forma clara, explícita e direta, os seguintes temas: o amor infinito e universal de Deus o Pai, a missão de seu Filho, Jesus Cristo, a obra realizada pelo Espírito Santo, e só aí, nesses 3 primeiros temas que eu destaquei, nós já encontramos um estudo, melhor dizendo, sobre a Trindade, porque fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo. E o capítulo 3 até o versículo 21 ainda continua falando sobre a condição de perdição dos homens, a necessidade do novo nascimento, da regeneração, da conversão, a fé em Cristo como a única condição de salvação. Vejam, a fé em Cristo como a única condição de salvação. O reino de Deus também é apresentado nestes versículos e a vida eterna. Quantos ensinamentos, não é mesmo, meus queridos, amados irmãos e amigos, em um só trecho, em um pequeno trecho da palavra de Deus. Por isso, nós também podemos considerar, nós também podemos chamar este texto, ou esse trecho, de Bíblia em miniatura. Afinal, a mensagem central de todo o Evangelho realmente está explícita ali, neste pequeno trecho, nesta pequena parte
do texto sagrado. Queridos, esses ensinamentos são todos doutrinas fundamentais da fé cristã, proferidas e estabelecidas pelos lábios inerrantes do Senhor Jesus Cristo. E Jesus não transmitiu todos esses ensinamentos em vão, mas sim porque alguém estava em busca da verdade. E isso é algo de muito curioso neste texto, que me chamou muito a atenção. É que o Senhor Jesus transmitiu todos esses ensinamentos de uma só vez, num encontro às escuras, numa entrevista concedida a um tímido, mas ansioso e intenso inquiridor da verdade, chamado Nicodemos. Se você está em busca da verdade, se você está buscando sentido para a sua vida, então você está assistindo, participando deste culto na hora certa, porque Jesus, ele está falando através de tudo o que está acontecendo neste culto e nesta mensagem. Jesus não deixa ninguém sem resposta. Não importa se você vai procurá-lo à noite num encontro às escuras. Nicodemos, o personagem que teve esse encontro com Jesus, narrado nesse texto, era um fariseu, conforme nós podemos observar no versículo 1. Alguém extremamente religioso e seguidor das leis e tradições judaicas. O versículo 1 ainda mostra que ele era um dos principais entre os judeus. Algumas versões, como a que li inicialmente, o colocam numa condição de autoridade, chamando-o de príncipe. Daí podemos concluir que, além da cultura religiosa, ele era detentor de extraordinário conhecimento. Tanto que o próprio Jesus, no versículo 10, o chamou de mestre em Israel. Assim entendemos que Nicodemos não era uma pessoa comum. Ele era conhecido em sua nação, possuía status, tinha uma posição elevada em sua sociedade e provavelmente possuía bens materiais. Mas, a despeito de tudo isso, Nicodemos era um ansioso e intenso inquiridor da verdade. Alguém que investigava e averiguava, buscando informações além das meras letras de suas leis, tradições e religião. Como precisamos ser como Nicodemos, curiosos, investigadores, ir em busca da verdade, porque aquele que busca, queridos irmãos, acha. E assim como ele encontrou Jesus, e em Jesus a verdade que procurava, se você também está em busca da verdade, em busca de sentido para a sua vida, hoje, em Cristo, você pode achar, porque Ele é a verdade que liberta. Nicodemos estava em busca da verdade, porque um dia ouvira falar sobre Jesus. Se voltarmos um pouco no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo anterior, que lemos no capítulo 2, teremos a informação ali de que Jesus iniciou o seu ministério público em um evento social, um casamento, onde muitas pessoas estavam presentes e puderam contemplá-lo transformando a água em vinho. O versículo 11 ali do capítulo 2 mostra-nos que em Caná da Galileia, Jesus principiou os seus sinais, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Ainda no capítulo 2, agora no verso 23, o texto bíblico nos informa que Jesus estava em outro evento social, mas com conotação religiosa e de grande importância para os judeus, para os israelitas, que era a Páscoa. E neste versículo 23, ele nos mostra ainda que durante aquele evento, naquela festa, na Páscoa, em Jerusalém, muitos viram os sinais que Jesus fazia e creram em seu nome. Nicodemos, mesmo que não tivesse presenciado estes sinais realizados por Jesus, certamente tomou conhecimento, ouviu falar sobre Jesus. Tanto que no versículo 2 ele declara: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Agora, voltando para o capítulo 3, Nicodemos faz esta declaração no versículo 2. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele tomou conhecimento, ouviu falar sobre os sinais que Jesus realizara e foi averiguar. Foi pessoalmente encontrar-se com Jesus em busca de respostas e confirmações, em busca da verdade. Para muitas pessoas, queridos irmãos e amigos, este poderia ser um encontro às escuras, já que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, para que talvez algumas pessoas não pudessem vê-lo, ter este encontro com aquele que estava realizando milagres em nome de Deus. Talvez os religiosos, os fariseus, talvez fosse dessas pessoas que ele estivesse se escondendo. Então, para muitas pessoas, este poderia ser um encontro às escuras. Não por ter acontecido à noite somente, mas por não ter certeza do que aconteceria ali, por não ter certeza se iria encontrar o que estava procurando. Talvez hoje, queridos irmãos e amigos, talvez você que esteja nos assistindo, talvez você esteja assim, esteja vendo este vídeo ou assistindo este culto porque de alguma forma você já ouviu falar sobre Jesus. Mas ainda assim pode ser que você esteja diante desta tela do seu dispositivo móvel, do seu computador, num encontro às escuras, sem certezas em seu coração, em busca de respostas, de solução, de salvação. Em Jesus eu quero afirmar para você, meu querido amigo, meu querido irmão, em Jesus você encontrará respostas para a sua vida. Nele você encontrará o sentido para o seu viver. Nicodemos poderia testemunhar sobre Jesus usando as palavras de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque ele teve um encontro com a verdade que liberta, o encontro com Jesus. Nicodemos, mesmo tendo ido se encontrar com Jesus à noite, não teve um encontro às escuras. Sendo mestre em Israel, ele era conhecedor de todas as profecias
que anunciavam o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Ele não apenas conhecia estas profecias, como também acreditava nelas e aguardava o seu cumprimento. Assim foi a Jesus esperançoso, com convicções e certezas em seu coração. Suas palavras no verso 2, que mais uma vez destaco, mostram claramente isso. Vejamos, ele fala assim: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Veja, ele fala: és mestre, vindo de Deus, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Neste encontro com Jesus, Nicodemos foi em busca de confirmações às suas convicções e não ficou às escuras, porque encontrou a luz da vida, a luz do mundo, a luz da verdade, a luz da salvação, a luz da vida eterna. Ele encontrou a luz de Cristo, ele encontrou o próprio Jesus, a verdade que liberta, o único caminho que leva a Deus, a salvação, a vida eterna. E Jesus quer te dar esta oportunidade de encontrar-se com Ele ainda hoje, neste momento. Ele quer que você seja iluminado por sua luz e transformado. E Ele quer que você seja regenerado, que você tenha salvação e certeza da salvação e da vida eterna no seu coração. Não obstante a quem era e as retaliações que poderia sofrer, Nicodemos passou a ser um grande seguidor de Jesus, o que demonstra que ele de fato teve um encontro com Jesus, a verdade, entendeu sua mensagem e nasceu de novo, foi transformado, passou a ter uma nova vida. A prova disso tudo que eu estou falando a respeito de Nicodemos está registrada em outros dois textos de João. No capítulo 7, do versículo 45 ao 52, lemos que Nicodemos saiu em defesa de Jesus perante os sacerdotes fariseus, dos quais ele era um. E por ocasião do sepultamento do corpo de Jesus, registrado no capítulo 19, do versículo 38 ao 42, ali estava Nicodemos mais uma vez, junto com José de Arimateia, realizando os cuidados necessários para o momento. Atos públicos de Nicodemos, que demonstram que aquele encontro às escuras o levou à luz de Cristo. E você que hoje está nos assistindo, você também pode ter este encontro revelador da verdade com o Cristo, com Jesus, o Filho de Deus, o Cristo vivo, e ter a sua vida transformada e salva. Nós iremos assistir agora um cântico com a minha esposa, a irmã Eliette. Eu peço que você preste atenção neste cântico e já eu volto para concluir esta reflexão e orar pela sua vida. Vamos assistir.
Jesus eu encontrei a solução, alegria e paz, um novo coração. Suas bênçãos inundaram meu viver. Vem comigo, esse caminho e pare de sofrer. Quantos de nós levam uma vida em vão, querendo lutar e vencer com suas próprias mãos? Feridos estão, por mais que a vida traz, carregam em si um fardo que já não suportam mais. Até quando vão viver essa agonia? Só em Cristo a alegria. Em Jesus eu encontrei a solução, alegria e paz, novo coração. Suas bênçãos inundaram meu viver. Vem comigo, esse é o caminho e pare de sofrer. Hoje é o dia, não deixe passar. Cristo com braços abertos está. Abra o coração do aceite. Em Jesus eu encontrei a solução, alegria e paz, um novo coração. Suas bênçãos inundaram meu viver. Vem comigo, esse é o caminho. Em Jesus eu encontrei a solução, alegria e paz, um novo coração. Suas bênçãos inundaram meu viver. Vem comigo, esse é o caminho e pare Isso mesmo, queridos amados irmãos e amigos, como a minha esposa acabou de cantar, só em Jesus nós podemos encontrar a solução para o nosso viver. Só em Jesus nós podemos encontrar alegria e paz. Só através de Jesus nós podemos entrar no reino de Deus. Nós podemos ter um verdadeiro encontro com Deus. Só verá Jesus então, só verá a Deus, só verá o reino de Deus quem verdadeiramente se encontrar com Jesus, entregar a sua vida a Ele e experimentar um novo nascimento, ter a sua vida convertida, transformada. Não é pela religiosidade, pela religião. Nicodemos, como nós acabamos de ver no texto bíblico, era uma pessoa extremamente religiosa. Ele era um fariseu, zelador da lei, zelador das tradições religiosas de sua época, de sua nação, de seu povo, o povo judeu. Não é pela religiosidade, não são os títulos. A Bíblia fala que ele era príncipe em Israel. Não é pela posição social também. Não é nada disso, queridos. É somente por meio de Jesus e através de Jesus que nós podemos ver e entrar no reino de Deus. Não importa que horas você vai se encontrar com Jesus, o importante é encontrá-lo, pois só Ele é a porta de entrada para o reino de Deus, para a vida eterna. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. João 10, versículo 9. E ainda em João 14, 6, o versículo muito conhecido, Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, se você quer de fato ter um encontro com Deus, não importa a que momento vai ser esse encontro, pode ser agora mesmo, você precisa ir a Jesus, porque é somente através dele que nós temos um encontro verdadeiro, verdadeiramente nos encontramos com Deus e assim passamos a ter a vida eterna. Deixa eu orar pela sua vida. Feche os teus olhos se você puder. Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este culto que participamos. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que falou aos nossos corações e peço a Deus que ele continue falando a cada coração de cada irmão, de cada amigo que participou deste culto ou que está assistindo a este vídeo. Abençoe suas vidas e as suas famílias. Assim eu oro, agradecido por tudo e pedindo perdão pelos meus pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.